Tá. E como é que eram gerados os recursos de Caixa 2? Basicamente, ele reservava uma parte do resultado das obras no exterior, num dado país, ou de uma obra em particular, que era a obra-alvo para geração, né? Ele reservava e destinava isso para essa geração de caixa. E como é que era feito? Digamos, por exemplo, que houvesse necessidade de um contrato específico, como um contrato, no caso do projeto da Venezuela, de fundações especiais. Então, a empresa subcontratada pela Odebrecht Venezuela, nesse caso, para esse objetivo, subcontratava uma terceira empresa da Odebrecht, embora sem vínculo aparente com ela, era apelidada em inglês de non-related, né? E essa empresa, então, apresentava uma fatura que implicava em receber essa diferença que era objetivada como o volume de caixa 2 que a empresa queria gerar no exterior. Então, havia geração de uma elevação artificial do custo? Não, porque o custo, sim, de certa forma sim, porque esse subcontrato implicava em aumento de custo. Aumento de custo, então, formalmente, na contabilidade, o custo aparecia como mais elevado do que efetivamente havia. Mas, na realidade, o custo não era o elemento mais importante. E esses recursos eram viabilizados, eram produzidos por quem? Quem é que trabalhava nisso? O senhor mencionou o senhor Jorge Alonso. Ele era o responsável, meu cliente, o responsável interno por esse programa de geração de caixa, né? Mais tarde eu soube que existia uma outra área chamada o pessoal que fazia a distribuição desses recursos, a aplicação financeira, enfim, a gestão dos recursos gerados, né, na Tesouraria Internacional. Mas o Jorge Alonso... Essa área é do setor de operações estruturadas? É o que hoje... Eu nem sei se isso era chamado internamente pela Odebrecht com esse nome. Eu, pelo menos, nunca me... Mas era uma área coordenada por quem? Mais tarde eu fiquei conhecendo, naturalmente. No início eu fiquei com a impressão que era só o Luiz Eduardo Soares, que era o responsável direto, digamos, pelas operações de gestão do dinheiro do Caixa 2 Internacional. Mais tarde foi criada uma área propriamente dita, sob a supervisão, até recentemente, até um ano e pouco, do Gilberto Silva. Gilberto Silva, mais tarde, teve um problema sério de saúde, fez uma cirurgia no crânio e tal, e praticamente delegou as atividades aos dois operadores que ele tinha, que era o próprio Luiz Eduardo e, mais tarde, Fernando Miliaccio. Certo. E o Jorge Alonso, nesse programa de geração de Caixa 2, também foi substituído posteriormente. Isso, ele foi substituído, acredito que em torno de 2007, 2008, por Marcos Grillo, que era da diretoria financeira no Rio. E o Marcos Grillo, existia uma diferença muito grande. O Jorge Alonso, embora também de confiança da família, uma pessoa antiga na organização também, ele não tinha propriamente uma formação como financista, não era um especialista, e tinha muito pouca vivência internacional.